te vejo, quanto mais te conheço, eu quero saber mais de ti, meu Deus, como leio. Muito boa noite, meus amigos, da nossa programação ao vivo do nosso Facebook. São exatamente 8 horas e 10 minutos, horário de Brasília. E lembrando que na próxima semana vai começar o outono. O título é o seguinte: você é cristão? Será que realmente você é uma pessoa que se diz cristã? Qual é o significado de ser cristão? Quais são os seus pensamentos ou a sua visão com relação a ser cristão? Porque na verdade o Brasil ele é conhecido como o país de maior número de cristãos. Mas será que realmente o nosso país, o nosso Brasil, é realmente o maior número de cristãos? O que é ser cristão para você? Qual é o objetivo de você ser cristão? Será que para você ser cristão, porque você veste um terninho, uma gravata, será que ser cristão é você não cortar o cabelo, né? Não passar batonzinho, não pintar as unhas, usar saia comprida? Será que ser cristão é porque você não falta nenhum domingo nos cultos de igreja? Será que ser cristão é você estar todos os dias de dentro de uma igreja, de segunda a segunda? Será que para você ser cristão, você tem que estar de dentro de uma igreja onde o pastor faz entrevista com Satanás e não troca ideia com Deus? Será que ser cristão é você, depois de ter pulado bastante carnaval, e agora tá aí com seus 40 dias aí, sem comer carnes, né? Será que ser cristão é só no momento em espírito de Natal? Será que ser cristão é apenas em tempos de Páscoa, né? Chega sexta-feira, vão mais ajuda, aí sabadão é sábado de aleluia e domingo é dia de Páscoa. Será que isso é ser cristão? O que é ser cristão? Será que ser cristão é só porque você nasceu brasileiro? Porque dizem que o maior número de cristão está focado no Brasil, então por você ser brasileiro você já é cristão? Será que ser cristão só porque você foi batizado quando era pequenininho? Que nem sabe o que estava rolando, muito pelo contrário, jogaram água na sua casa, você berrou. Será que ser cristão é porque você prega no altar? Será porque ser cristão é porque você acha que lê a Bíblia, carrega a Bíblia debaixo do braço, já se acha um cristão? Será que para ser cristão, você que se diz ser cristão, porque você vive uma vida religiosa, você tem uma religião, será que isso é ser cristão? Meu amigo, minha amiga, ser cristão está justamente no livro de João, no capítulo 3, no versículo 5, 6 em diante. O verdadeiro cristão, ele já começa justamente nesse livro de João. Lá no primeiro João, no capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Eu vou explicar por quê. Ser cristão é no livro de capítulo de João,
capítulo 3, versículos 5 e 6, diz bem assim: Jesus respondeu. Aqui Jesus estava falando com Nicodemos, pregando a palavra. Então Jesus estava falando acerca do homem nascer de novo. Nicodemos era um homem conhecedor da palavra até. Então Jesus respondeu para ele e diz o seguinte: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Nascer da água é a partir do momento em que você se arrepende dos seus pecados. É a partir do momento em que você reconhece que você é um miserável pecador e você quer abandonar essa vida pecaminosa. Você quer sair fora deste mundo. Você quer ter chances de uma nova vida com Deus. Isso é o nascer da água, aonde você será levado a aceitar o Senhor Jesus como o único e o Salvador da sua vida, tendo como simbólico o batismo nas águas. O batismo nas águas é para aquelas pessoas que reconhecem seus erros, que reconhecem os pecados, que é para a remissão dos pecados. É o nascer da água. Passa a se tornar cristão. Mas não basta também somente ser batizado nas águas e ficar por isso mesmo. O ser cristão, quando entra para o batismo nas águas, ele se torna uma nova criatura. Ele se torna uma nova criatura de Deus. Deus, ele esquece do seu passado pecaminoso, ele esquece daquela vida horrível que você teve lá atrás. Até naqueles últimos momentos do teu batismo, Deus passa a esquecer do passado. Aí você passa a viver uma nova vida com o Senhor Jesus a partir do novo nascimento, a partir desse batismo. E quando a pessoa leva em consideração ao batismo, realmente se entrega de fato e de verdade, né? Que realmente a pessoa, ela entrou um pecador seco e acabou saindo ali uma nova criatura, uma nova pessoa, e passar a andar nos caminhos do Senhor, a andar nos preceitos de Deus, a andar nos caminhos do Senhor, a obedecer a tua palavra, a se desviar do pecado, a se desviar das coisas mundanas, abandonou as coisas mundanas, aí ele passa a buscar o quê? O Espírito. Se vemos que eu li aqui, nesse livro de João, que na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, que é o Espírito Santo, nascer do Espírito Santo é você ter o Espírito de Deus de dentro de você. É uma parte de Deus de dentro de você. Para você ter esse Espírito Santo de dentro de você, você vai ter que fazer um sacrifício, que é o sacrifício do seu corpo, que é o sacrifício da sua carne, que é o sacrifício da sua vida. Por exemplo, uma pessoa que deseja ter o batismo com o Espírito Santo, se ela realmente nasceu da água, então provavelmente ela já abandonou os vícios, já abandonou a bebida, já abandonou as drogas, já abandonou os vícios do cigarro, já abandonou tudo aquilo que traz consequência à sua saúde. Lembrando que todo vício, ele traz consequências à nossa saúde. E o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo,
Esse é o segredo. A partir do momento que você abandona as coisas pecaminosas, abre mão dos vícios, abre mão dessas coisas horríveis, certo? Você passa a ter novos pensamentos, uma nova visão. Você não vai querer mais mentir, você não vai querer mais praticar mentira, não vai querer viver na base da mentira, não vai querer viver uma vida corrupta, você vai querer viver uma vida justa diante de Deus. A sua vida, a partir do batismo nas águas, vai ser outra. Você vai querer andar em santidade, você vai querer ser santo. Santo que eu falo não é santo daquela coisinha na cabeça, como é que fala? Eu não sei o nome que eu falo roela, entendeu? Não é aquilo ali, não. Ser santo é ser separado do mundo, ser separado do pecado. É ali que Deus separa aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Aquele que é justo e aquele que não é, e aquele que é injusto. Há uma separação. Então você passa a andar na santidade. Santidade significa separado. Isso é viver uma vida cristã. E a vida cristã, ela vai muito mais além do que você imagina. Aqui no primeiro Coríntios, no capítulo 1, Paulo já diz bem assim, ó. No primeiro Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, Paulo já diz como é um verdadeiro cristão. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo chega e fala assim: sede meus imitadores, faça como eu estou fazendo, porque do jeito que eu estou fazendo é porque eu estou imitando o meu Senhor Jesus. Eu estou sendo igual ao meu Senhor Jesus. Não estou falando em ser igual, como o Senhor Jesus foi, né? Com toda a proeza que o Senhor Jesus teve. Você andar. O Senhor Jesus, ele caminhou. O Senhor Jesus, quando ele veio para esse mundo, ele veio como homem. Por isso que a Bíblia cita muito o Filho do Homem. Por quê? Porque o Senhor Jesus passou por várias coisas da mesma forma como nós passamos. Os mesmos defeitos que nós temos, o Senhor Jesus tinha também. Poderia ter esses defeitos, mas ele não teve. O Senhor Jesus se desviou dos pecados, então ele ensinou como você vencer o pecado, ele ensinou como você se desviar do pecado, ele ensinou como você ter uma nova mente, um novo pensamento. Então, para você se tornar um cristão, além de se batizar nas águas e ter o Espírito Santo, você tem que ser imitador de Cristo. Amar o próximo como a ti mesmo, que é um dos segundos mandamentos de Deus, que é amar o próximo como a ti mesmo. Imitar a Jesus não é imitar as façanhas que o Senhor Jesus fez, não. É você andar como o Senhor Jesus andou. O Senhor Jesus olhou as pessoas com os bons olhos. O Senhor Jesus pregava a tua palavra a toda criatura, a todas as pessoas. Ele não fazia acepção de pessoas. Então esse é ser o cristão de verdade. Por isso que lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 1, diz bem assim, ó: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Esse é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele quer andar nos passos de Jesus. O verdadeiro cristão, ele quer sacrificar a sua vida em troca de uma única coisa:
mais importante de todos os tempos. O mais importante para um verdadeiro cristão não é a família. O mais importante para um verdadeiro cristão não é o trabalho. O mais importante para o verdadeiro cristão não é a riqueza. O mais importante para o verdadeiro cristão não é os seus amigos. O mais importante para o verdadeiro cristão é o reino dos céus. Porque para você ser salvo, como nós lemos ali no capítulo, no João, para você ser salvo, você tem que andar como Cristo andou. Para você ser salvo, você tem que se desviar do pecado. Você tem que abrir mão da sua vida pecaminosa. Você tem que abrir mão dos seus vícios. Você vai ter que abrir mão dos seus desejos carnais, dos seus sentimentos carnais. Você tem que abrir mão. Perdoar quem te ofendeu. Você vai ter que saber perdoar. Você vai ter que ter bons olhos. Você vai ter que totalmente mudar a sua vida. Por isso que ser cristão não é fácil. Exige sacrifício. É entrar pela porta estreita, não pela porta larga. Então você pode fazer parte de um coral de igreja. Você pode ser tecladista de igreja. Você pode ser obreiro, um pastor. Você pode fazer parte de um grupo de evangelização, de grupo jovem. Como eu falei, você pode ser aquela pessoa mais ativa até de dentro de uma igreja. Mas se não nasceu da água e não nasceu do Espírito, isso não quer dizer que você está salvo. Ser cristão exige muito de nós. Exige uma vida conduta. Exige uma vida de disciplina. Ora, um cristão, ele não pode ser corrupto, ele não pode enganar as pessoas. Um cristão de verdade, para você ter uma ideia, ele não, como eu posso dizer, ele não fica puxando o tapete dos outros, não. Quando um cristão faz contas, certo? O cristão de verdade, quando ele faz conta, ele honra seus compromissos. O cristão de verdade, ele honra seus compromissos. Por quê? Porque ele quer manter a sua vida cristã em parâmetro com o Senhor Jesus. Há uma disciplina nessa parte de uma vida cristã. Então ser cristão não é ser tudo isso que as pessoas acham que é. Eu ajudo todo mês lá em cesta básica pro fulano. Eu também faço parte lá dos movimentos do Sem Fronteiras. Eu sempre faço as minhas doações. Eu sempre ajudo o pobre. Eu sempre ajudo o necessitado. Eu gosto de fazer visita nos hospitais, né? Nos asilos. Mas isso não quer dizer que você é cristão. Mas eu leio a Bíblia todo dia. Eu oro, eu faço minha reza do Pai Nosso e tal. Mas isso não quer dizer que você é cristão. Ser cristão é nascer da água e do Espírito. Ser cristão é aquele que afirma que permanece em Deus. Se você afirma que permanece em Jesus, se você afirma que você é de Jesus, se você afirma que é de Cristo, então você vai ter que andar como Ele andou, como o Senhor Jesus andou. E se você ler a Bíblia, a história do Senhor Jesus, que você conhece a história do Senhor Jesus. Todo mundo conhece a história do Senhor Jesus. É aquilo ali. É andar como Ele andou. É isso que é ser cristão. Então você pode dizer que você tem uma religião. O fato de você ter uma religião
não é ser cristão. O fato de você ser crente, católico, candomblessista, seja o que for, não é ser cristão. Se você sustenta, bate no peito, eu já tenho a minha religião, então você tem uma religião, mas você não é cristão. Você segue os preceitos da religião, mas você não segue a Deus. Simples. Muitas pessoas que se dizem ser cristão falam que Deus é o Senhor deles. Mas será que Deus é realmente o Senhor de muitas dessas pessoas que supostamente dizem cristã? Aí quando você olha para o lado em volta da pessoa que fala que Deus é o Senhor delas, e a gente vê que o Senhor delas não é o Deus de Israel, não é o Senhor Jesus. O Senhor delas é uma imagem que elas adoram. O Senhor delas é o santo A, é o santo B, é o santo C, não é o Senhor Jesus. O Senhor de muitos aí é o mamão, é o dinheiro. Coloca o dinheiro acima de tudo. Esse é o Senhor dessas pessoas e não o próprio Senhor Jesus. Muitos falam, Senhor é o Deus da minha vida, é o Senhor, é isso, que o Senhor é aquilo. Mas na verdade, o Senhor de muitas dessas pessoas tem sido dinheiro, como nós vemos em muitas igrejas em neopentecostais, que o Senhor delas é o dinheiro. A maioria, quando vão pregar nas suas reuniões, quando começa a reunião, uma reunião de 1h30, que é o máximo, uma hora de uma reunião, 1h30, 1h15, só fala de dinheiro. Esse é o Senhor deles, mas não é o Senhor Jesus. Um dia nasceram da água, mas não nasceram do Espírito. Não conhece de fato o Senhor Jesus. Ser cristão não é você odiar o próximo, é você amar. Ser cristão não é você também chegar e dizer, eu sou uma pessoa humilde. Isso não quer dizer que você é ser cristão. Ser cristão exige uma conduta séria, disciplina. Há uma disciplina. Ser cristão é quando você dobra os seus joelhos, você faz as suas orações. O cristão de verdade, ele ora com todo fervor. O cristão de verdade, ele ora quando ele acorda. Quando ele acorda, ele escova os seus dentes, lava o seu rosto, aí vai lá e dobra os seus joelhos, entrega a sua vida, o seu dia na mão de Deus e já pede pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu trabalho. O cristão de verdade, antes de dormir, certo? Ele dobra os seus joelhos, ele agradece a Deus por tudo que ele passou naquele dia. Se ele teve momentos de aflições naquele dia e ele conseguiu suportar, ele até agradece a Deus, porque ele conseguiu suportar, porque Deus deu força para ele suportar. Ele agradece. O verdadeiro cristão, quando ele vai na igreja, quando ele vai realmente, ele vai para ouvir a palavra de Deus. Ele não vai lá para ficar de conversa fiada com ninguém, não. Ele acompanha a pregação, ele lê as escrituras e ele busca a Deus de dentro da igreja. O cristão de verdade, quando vai na igreja, ele vai em espírito e em verdade. Até porque quando uma pessoa entra de dentro de uma igreja, quer dedicar aqueles momentos, aquelas horas de dentro de uma igreja para ouvir a palavra de Deus, para buscar a face do Senhor, ele nem lembra de dentro da igreja, ele não vai lembrar que ele tem conta, ele não vai lembrar que tem isso, que tem aquilo, ele esquece os seus problemas. Ele esquece de tudo. Ele esquece quem está à sua frente, quem está atrás e quem está aos seus lados. Ele esquece até da família.
Sabe quando que um cristão lembra da família de dentro da igreja? Quando chega o momento de orar pela família. Mas fora isso, a sua mente é totalmente a Deus. Os seus olhos é voltado totalmente a Deus. Esse sim é o verdadeiro cristão. Esse sim é um cristão de verdade. Então, o cristão de verdade, meu amigo, minha amiga, é você entrar pela porta estreita. Não é isso que o mundo apresenta, não. Não é isso que o mundo apresenta. Se o meu cachorro Thor falasse, ele ia dizer que também é cristão. Ser cristão não é você pular carnaval gospel, não. Dizer que está ganhando almas para Jesus. Isso não é ser cristão. Ser cristão não é dizer que você é bonzinho, que você é isso, que aquilo. Não é, não. Ser cristão é nascer da água e do Espírito. Esse sim é ser cristão. A partir do momento que você se batiza, a partir do momento que você entrega a sua vida para Deus, você entregar, entendeu? Entregar. O que é entregar? Você sabe como que é entregar? Você sabe como que é entregar a vida para Jesus? Eu vou te dar uma metáfora. Uma metáfora. Não que é dessa forma, mas eu vou te dar uma metáfora. Entregar a vida para Jesus é assim. É você olhar no precipício e você sabe que tem uma mão lá embaixo. Aí Jesus fala: entrega tudo a sua vida para mim. Se lance. Aí você olha para baixo. Aí você não, será que eu vou ou não vou? Aí quem quer entregar a vida, ele vai lá e se lança. Aí ele se joga. Porque ele sabe que lá embaixo tem uma baita mão poderosa de Deus. Que a hora que você cair lá embaixo, uma mão vai te sustentar. Você não vai se machucar, você não vai se quebrar. Você será o quê? Sustentado. Ser cristão é usar a fé, é ter fé. É confiar em Deus e não na força do seu próprio braço. Esse sim é ser cristão. Repito, nascer da água e do Espírito. Lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, há uma passagem muito forte com relação a isso. E essa passagem aqui é uma mensagem até direta, principalmente para esses aí que pregam no altar, né? Que fazem suas reuniões em igrejas, aqueles que se dizem obreiros saem ganhar almas, né? Aquele também que fala: ó, Jesus é o Senhor da minha vida. Será? Será que para você ter o Senhor Jesus, o Senhor da sua vida, você acha que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da sua vida, você acha que Ele entra num corpo pecaminoso? Você acha que o Espírito Santo vem de dentro de um corpo cheio de pecados, com o coração sujo, com o coração corrupto, com o coração magoado, com seus pensamentos fora do comum? Será? Aí a Bíblia diz bem assim, no 7:21. E quem entra no reino dos céus, diz bem assim: nem todo que me diz Senhor e Senhor entrará no reino dos céus. Veja só, depois eu vou terminar o resto da passagem para nós não prolongar muito. Nem todos, nem todo que me diz, Jesus fala, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus.
Nem todos. Então isso significa que só o fato de você chegar e dizer: ah, Jesus é o meu Senhor, isso não quer dizer que você vai entrar no reino dos céus. Isso não quer dizer que você é cristão. Estão entendendo? Sabe por quê? Porque ele diz assim: mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Aí no 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então só o fato de você chegar e dizer que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, que você expulsa demônios, né? Como nós vimos aí o caso aí que alarmou aí as muitos cristãos aí com o bispo lá, que não é mais bispo, né? Foi rebaixado até, né? Para pastor auxiliar ainda, que entrevistou lá demônio, e o demônio começou a falar nome de todas as igrejas e falou que a única igreja que não toca é na Igreja Universal, porque os demais é a igreja dele. Você acha que amanhã ou depois ele vai, o formigone, o outro, se não se converter de fato de verdade, não nascer de novo, ele vai ouvir essa mesma palavra? Muitos que se dizem cristão vai ouvir justamente essa mesma palavra: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Todos chamam ele de Senhor, mas eu não conheço. Eu não conheço. Se quer ser reconhecido por Senhor Jesus, quer ser reconhecido por Deus, pratique boas obras. E qual é a boas obras? Isso quer dizer que você é cristão praticando boas obras? Não. Praticar boas obras que eu falo aqui é você entregar sua vida para Jesus, é você caminhar nos passos de Jesus, andar como o Senhor Jesus, como nós lemos ali, que Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar o Senhor Jesus, andar nos caminhos dele, entregar a sua vida, abandonar de uma vez por todas as coisas pecaminosas, ser uma nova criatura. Aí você busca o Espírito Santo para você se tornar filho de Deus. Porque existe diferença de filhos e criaturas, porque nem todo mundo é filho de Deus. Nós somos sim criaturas de Deus, mas para se tornar filho de Deus, você vai ter que fazer o quê? Buscar o batismo com o Espírito Santo. O batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Aí sim, você pode ter uma vida cristã de verdade. Aí sim você pode se tornar filho de Deus. Então, se você morrer hoje sem passar pelo batismo, pode ter certeza que no dia do juízo final, no dia de prestar contas com Deus, eu acredito que vai ser difícil achar o seu nome no livro da vida. Então, por isso que eu falo, ser cristão não é um hobby. Ser cristão não é uma moda. Ser cristão exige entrega, exige renúncia. E isso poucas pessoas querem fazer. Eles não querem renunciar. Eles não querem abrir mão das coisas pecaminosas. Eles não querem abrir mão dos seus vícios. Eles não querem abrir mão da sua ervinha, da sua cervejinha, do seu cigarrinho. Eles não querem abrir mão, né, da sua prostituição.
Eles não querem abrir mão dessas coisas. Mas eles querem se titular como cristão. Eles não querem abrir mão do seu santo A, do seu santo B, do seu santo C. Eles não querem abrir mão. Mas eles querem sim dizer que são cristãos. Só que não é isso ser cristão. Ser cristão é ser como João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Quem não nascer da água e do Espírito, esse tal não é dele. Se você não nascer da água e não nascer do Espírito Santo, você não é de Jesus. Você nem vai entrar no reino dos céus. Então não é uma coisa que eu estou falando. É uma coisa que está na Bíblia. Sede meus imitadores. Veja só, Paulo falou, sede meus imitadores. Sabe quem que foi Paulo? Só para nós encurtar agora. Paulo, antigamente ele se chamava Saulo. Daí depois de Saulo ele se tornou Paulo. Paulo, ele era um homem conhecedor da Bíblia. Ele andava na doutrina de Moisés. Só que Paulo foi um dos homens que mais perseguiu o cristão, foi Paulo. Ele era responsável para a maioria das mortes, de execuções de cristãos que foram apedrejados, e fora aqueles que ele jogou na prisão. Quando o Senhor Jesus se apresentou a Paulo, mostrou realmente quem é o Senhor a qual Paulo perseguia, Paulo reconheceu o Senhor Jesus. Até que ele abandonou a sua vida pecaminosa, abandonou aqueles pensamentos errados, ele largou mão daquela vida que ele tinha, ele abandonou até a lei de Moisés, ele deixou de ser religioso, porque a lei de Moisés é uma religião. Até hoje a lei judaica, elas vivem essa lei ainda. Então quando ele abandonou essa lei, quando ele abandonou a religião e se tornou um cristão de verdade, foi um dos caras que mais escreveu as epístolas e cartas, foi Paulo. Por quê? Porque ele abandonou aquela vida pecaminosa que ele vivia lá atrás. Ele já não perseguia mais os cristãos. Muito pelo contrário, ele começou a fazer parte desses cristãos, que também ele sentiu as consequências de como é um cristão ser perseguido. Então, um cristão de verdade, meu amigo, ele sofre perseguições. O cristão de verdade, ele sofre perseguições, ele é ameaçado. O cristão de verdade, mesmo de verdade, que segue o Senhor Jesus, ele perde muitos amigos. Muitos que se dizem amigo viram as costas para ele por causa do nome do Senhor Jesus. Ser cristão de verdade, entendeu? Ele sofre as consequências dos mesmos cristãos que lá atrás antigamente sofreram. Se você que se diz cristão e o mundo te acolhe, pode ter certeza, você não tem nada de cristão. Porque um cristão de verdade, ele nada contra a tempestade. O cristão de verdade, ele é contra as coisas pecaminosas do mundo. O cristão de verdade, ele é contra o aborto. O cristão de verdade, ele é contra a ideologia de gênero. O cristão de verdade, ele é contra os casamentos de homossexuais e gays. Sabe por quê? Não porque ele chega e fala, eu sou contra e acabou, não. Porque ele obedece a palavra de Deus. E tudo que o mundo apresenta, que é o contrário à palavra de Deus, e muitas pessoas que se dizem cristã e apoiam, então não é cristão. Não é cristã, porque está indo contra os preceitos da Bíblia, contra a natureza de Deus. E hoje temos aí muitos homossexuais que se dizem cristãos, não são cristãos. Porque eles entraram no juízo de Deus.
e está na Bíblia. Tem muitos que se dizem, eu sou cristão, mas ele é a favor do aborto. Não é cristão. Não é cristão. Porque ele está entrando contra os preceitos de Deus, contra a palavra de Deus. Então, o verdadeiro cristão é você entregar a vida para Jesus, é você abandonar o pecado, é você fazer parte do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus. E o último detalhe, ser cristão, o Senhor Jesus já disse, larga tudo que você tem, tome a sua cruz e siga-me. Esse largar tudo que Jesus fala para você, meu amigo, e carregar a cruz, é você largar o vício, é você largar a vida pecaminosa. Em outras palavras, é você se tornar para o mundo escória. Porque o cristão de verdade, para o mundo, ele é escória. Sabe por quê? Porque ele anda nos caminhos do Senhor. Esse é o verdadeiro cristão. Reflita isso. Reflita isso e pergunte a si mesmo: será que realmente eu sou cristão? Será que realmente eu vivo o cristianismo? Será que realmente eu obedeço a palavra de Deus? Será que realmente eu amo a Deus? Reflita isso. Quem é você diante do Senhor Jesus?